É-nos dito constantemente para sermos nós mesmos, que se formos nós mesmos sem ilusões, sem fingimentos, sem estar a usar uma máscara social, digamos assim, conseguimos chegar mais longe, conseguimos que mais gente goste de nós, até mesmo nos relacionamentos. É muito usada a expressão ser tu mesmo. É uma expressão muito usada em vários estratos da sociedade, em várias camadas das nossas vidas. Mas hoje estamos aqui para dizer que o seja você mesmo, entre aspas, é uma mentira. É ele mesmo uma ilusão. É ele mesmo apenas um artifício social que a sociedade, as pessoas, usam para que pareçam que são melhores do que são. Para que pareçam que vivemos numa comunidade, numa sociedade mais acolhedora e que aceita mais o outro do que na realidade o é. Porque na realidade esta ideia de que o ideal é sermos nós mesmos é uma pura e simples mentira. Raramente na história da humanidade as pessoas foram aceitas por aquilo que elas são. Normalmente são aceitos por aquilo que têm, pelos favores que podem oferecer, basicamente pelo aquilo que os outros podem retirar deles, mas raramente pelo aquilo que são realmente. É por isso que tanta gente usa máscaras sociais, é por isso que tanta gente esconde aquilo que é, esconde os seus hobbies, esconde os seus gostos, esconde as suas visões, principalmente se forem visões que não são politicamente corretas, etc, etc, etc. Mas isto na história da humanidade, mas principalmente nas sociedades atuais, ninguém é verdadeiramente aceito por ser ele mesmo. Isso é uma falácia total. A sociedade moderna vive do engano, vive da mentira, vive do logro, vive de a pessoa fingir que é mais do que aquilo que realmente é, de fingir que tem mais do que aquilo que realmente tem e de fingir que sabe ou faz mais do que aquilo que realmente sabe ou que faz, em termos laborais e por aí fora, ou de estudo, ou tudo mais. É por isso que tem tanta gente a dizer que tem conhecimentos aqui e ali, ou que tem este estudo ou aquele, ou que trabalhou uma determinada porção de tempo e que subiu a pulso muitas vezes. Essas pessoas que vos afirmam que subiram a pulso esquecem de dizer que tiveram uma cunha do pai, ou trabalham na empresa em que o tio é diretor, ou que simplesmente o primo conhecia um amigo, conhecia a irmã de um diretor que o meteu no lugar da empresa. Portanto, todo este logro, toda esta fantasia, a sociedade moderna vive do logro, vive da mentira. É por isso que existe muito o pensamento comum. Daí o que já vos disse acerca do politicamente correto. Só aquilo que é politicamente correto, só aquilo que é bem visto aos olhos do público, aos olhos da sociedade, é que é verdadeiramente aceite. Quem tem uma visão sobre a sociedade, sobre a política, sobre a forma como as pessoas se comportam, sobre as falhas da sociedade moderna, sobre o estado degradante em que os relacionamentos estão hoje em dia, se alguém tem alguma opinião desviante sobre estes assuntos, rapidamente é transformado num monstro, num pária, é alguém que é visto como estranho, alguém que é visto como, enfim, fora da norma, uma anomalia, alguém com quem as pessoas não se querem dar. Portanto, logo aqui vocês veem que o seja você mesmo é de novo, um logro completo. E daí estas visões de politicamente correto, o que nos mostram é que a sociedade atual tem um pensamento de gado, digamos assim, um pensamento coletivo. Existe um conjunto de ideias pré-concebidas e também de preconceitos de que a sociedade partilha e que eles não pedem à pessoa para pensar sobre eles. Eles não pedem ao indivíduo para meditar sobre esses preconceitos e ideias e pensar se acredita ou se concorda neles ou não. Não. A sociedade apenas lhes diz para que eles os acolham, os aceitem, acefalamente, sem pensarem neles. Eles são dados adquiridos para quem quer ser um cidadão bem visto na sociedade, digamos assim. Portanto, aí vocês veem que esta ideia de que nós devemos ser nós mesmos, só temos que ser nós mesmos, não é nada mais, nada menos do que uma ilusão fabricada por uma sociedade que quer aparentar ser uma sociedade saudável,
uma sociedade cheia de sanidade, de acolhimento e de aceitação. Mas que na verdade não é. Na verdade é tudo menos isso. É uma sociedade de completa falsidade, de manutenção de aparências, mesmo que essas aparências não transmitam aquilo que o indivíduo realmente é. Portanto, é mais favorável, é mais importante parecer ser algo, ou ter algo, ou conhecer alguém, do que realmente ter, ser ou conhecer. A aparência, muitas vezes, vale mais do que a materialização. Portanto, aqui vocês veem que a sociedade vive da mentira completa. E esta ideia de que seja você mesmo é uma das maiores mentiras propagadas por esta sociedade, que não só não é saudável, como é doente, é falsa, muitas vezes é corrupta e muitas vezes coloca em posições de poder ou de liderança as pessoas menos qualificadas ou aptas para estarem nessas mesmas posições. Mas isto não deve ser surpreendente. Este género de mentiras não devem ser surpreendentes numa sociedade doente, porque tal como uma ditadura, um regime ditatorial nunca vos vai dizer que é uma ditadura, nunca vos vai dizer que é uma tirania brutal que força as pessoas a concordarem com ela, uma sociedade doente e corrupta também nunca vos vai dizer que é doente e corrupta. Vai-vos sempre dizer que é basicamente aquilo que nos dizem. A melhor sociedade construída até agora. O clímax do ser humano. Em tecnologia, em relacionamento entre as pessoas, em saúde, em justiça, em trabalho, por aí fora. Ela vai-vos sempre dizer que é o melhor, não porque está importada com a vossa opinião, não porque quer com que vocês se sintam bem, mas porque quer apenas a sua própria manutenção. E quanto menos pessoas revoltadas ou, entre aspas, antissistema houver, mais probabilidades há desse mesmo sistema corrupto, podre, danoso, continuar a existir e a florescer. Portanto, o seja você mesmo não resulta. Uma pessoa que tenha as suas próprias ideias, não se deixe influenciar pela sociedade, não se deixe influenciar pela mentalidade de gado, pelo pensamento único, o que lhe vai acontecer é ser excluído, é ser ostracizado, é ser posto de parte, principalmente se forem temas fraturantes sobre os quais a sociedade já decidiu que há uma opção correta e uma opção errada, e portanto vocês não têm o direito de ter a opção errada. E o mais engraçado é que as pessoas chamam-se elas próprias de democratas. Essa é a verdadeira piada. Esse é o verdadeiro ponto de comédia nisto tudo. Mas têm dúvidas acerca de como a sociedade é falsa e tudo isto são enigmas, tudo isto são ilusões completas. Basta vermos uma das coisas mais simples que se passa na sociedade. O cumprimento. Como é que toda a gente se cumprimenta normalmente, ou muitas vezes se cumprimenta? Com a célebre expressão, tudo bem, como está? E coisas do género. Mas este género de cumprimento é nele próprio uma mentira. É nele próprio, lá está, uma máscara social para aparentar algo que a pessoa realmente não sente. Para aparentar o quê? Cuidado com o outro, preocupação com o outro. É a máscara de pessoas que não querem saber do outro para nada, fingindo que realmente estão preocupados em como ele sente, em como ele está. E porquê que nós sabemos que isto é mentira? Porque para isto também existe uma resposta pré-definida. E a resposta pré-definida é sim, está tudo bem. Não importa realmente como é que vocês estão. Vocês têm obrigatoriamente de dizer sim, está tudo bem. Ainda acreditam no seja você mesmo? Eu acho que isto prova em si mesmo que deita por terra essa ideia completamente. Porque, de novo, eles não querem saber como é que vocês estão. Eles só querem cumprir o protocolo. Cumprir a agenda social, a norma social. Se houvesse alguém que realmente começasse a responder, dizendo realmente como é que se sente, como é que está a sua vida, as suas falhas, os seus temores, os seus medos, aquilo que o apoquenta, a maior parte destas pessoas falsas, o que fariam, basicamente, era fugir ou despachar a conversa, ou atalhar a conversa para o que realmente lhes importa a eles. O cumprimento é a prova de que a sociedade é uma falsidade e a prova de que ser nós mesmos não resulta. Porque a pessoa que é ela mesma iria realmente responder com franqueza como é que se sente, como é que está. Mas isso não é aceite. Apenas é aceite o que a sociedade quer. Mas a sociedade também quer que vocês aceitem ou que acreditem que ela realmente se importa
e que ser você mesmo é algo válido e que a sociedade defende. Não é, nunca foi, e pelo menos enquanto a sociedade continuar como está, a política, a cultura, as pessoas continuarem com a mentalidade que têm, ou muitas delas, nunca será dessa forma. Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E, acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima. E sejam vocês mesmos. Realmente vocês mesmos.